pessoal, tudo bem com vocês? Hoje traremos 10 dicas de como você elaborar a sua petição inicial. Dando sequência àqueles nossos vídeos sobre dicas para os jovens advogados, que está aqui no card do vídeo, hoje traremos esse assunto que é, na minha opinião, um dos mais importantes para quem está começando a advogar. Então, vamos lá. A dica número 1. A sua petição inicial ela não pode ser muito extensa, ela não pode ter 40, 50 laudas. Ela tem que ser sucinta e chegar ao assunto principal de forma rápida e clara. Entendeu? Então, não fique postergando, enchendo linguiça, que vai atrapalhar você, porque o juiz vai ler a sua inicial e a hora que ele estiver lá no fim, ele já não vai lembrar do começo. Entendeu? Então tá bom. Dica número 2. Seja objetivo. A objetividade na sua petição é muito importante. Como explicamos na dica número 1, a petição inicial ela tem que ser curta e grossa. E para ser curta e grossa, você tem que ser objetivo, para não falhar e não faltar nenhum tópico importante, mas de uma forma que você não fique rodeando e não chegue no assunto principal rapidamente, tá bom? Dica número 3. A dica número 3 se trata dos termos complicados que os advogados costumam usar. É o famoso juridiquês. Tome cuidado com esses termos, porque a interpretação que você tem na hora da escrita pode não ser a interpretação que o judiciário terá na hora da leitura. Então, fique atento a esse ponto que é muito importante. A dica número 4 se trata das doutrinas. Nós temos a prerrogativa de juntar a doutrina na nossa petição. Só que a doutrina só se faz necessária quando o caso é muito controvertido ou muito específico. Então, se não for nenhum desses casos, não há necessidade de juntar a doutrina para explicar alguma coisa. Vamos à dica número 5. Dica número 5, a gente vai falar da jurisprudência. As juntadas de jurisprudência, elas são importantes, só que não adianta a gente ficar colocando 10 jurisprudências na nossa inicial. Isso só vai ocupar espaço e não vai mudar muita coisa. Então, junte uma que se encaixe perfeitamente ao seu caso. E a hora que você já tiver essa jurisprudência, não há necessidade de juntar mais jurisprudências. Se atente a isso. Junte uma que seja específica. A dica de número 6, ainda com relação às jurisprudências, fala sobre a pesquisa dessa jurisprudência. A pesquisa da sua jurisprudência ela terá que ser feita por meio dos órgãos oficiais, seja o TJ, seja o TRF, o TRT, STJ, STF. Procure nos sites deles, que lá sempre tem o campo de pesquisa jurisprudencial e vai te dar a aba para você pesquisar o assunto que você desejar. Não estou falando que não é para usar os outros meios de pesquisa, outros sites. Mas se você utilizar deles, faça a consulta nos outros órgãos para ver se é verídico aquilo que está sendo tratado naquela jurisprudência. Tá bom? A dica de número 7 agora. A sua petição inicial nada mais é do que um texto. E sendo um texto, ele tem que ter conectividade entre os parágrafos e uma estrutura lógica de começo, meio e fim, sendo que esse começo, meio e fim tem que estar sempre interligado. E a hora que você conectar todas essas estruturas, formará um texto muito mais coeso e muito mais fácil de entendimento. Beleza? Agora, a dica de número 8 consiste no alinhamento entre a relação do dispositivo que você está tratando, dispositivo legal, né, o artigo de lei, de decreto, o que for, e o caso concreto. Lembre-se, toda citação de artigo de lei que você fizer tem que estar conectado com o que aconteceu no caso concreto. Se você só jogar o dispositivo de lei, fazer a citação e depois falar o que aconteceu, não vai fazer sentido. Tem que ter a explicação entre eles, a conexão entre eles. Beleza? A dica de número 9. A dica de número 9 é mais uma visão minha, uma dica que eu dou.
com esses anos de advocacia, eu percebi e já ouvi bastante gente falando que na hora que você pedir a tutela, seja de urgência, seja de evidência, na hora do pedido, deixe ela em primeiro nos pedidos. Deixe ela em primeiro para o juiz ver que é aquilo que você deseja. Já deixa na cara do gol. Porque se você deixar meio misturado, pode ser que ele acaba nem se atentando de tanta coisa que ele tem para ver, ele não se atenta a esse detalhe. Eu não estou falando que é errado colocar em último ou colocar no meio ali do bolo. Mas se você colocar em primeiro, na minha visão, você dá mais destaque ao que você quer. E a tutela geralmente é aquilo que a gente está pedindo, né? Aquilo que a gente quer que seja concedido. E a dica de número 10 é basicamente o que toda petição inicial deve ser, que é clara e que seja convicta daquilo que você está pensando, aquilo que você quer. A partir do momento que tiver clareza e convicção nas alegações, ficará muito mais fácil de convencer o magistrado ou o judiciário daquilo que você está falando. E a hora que você convencer esse órgão daquilo que você está falando, provavelmente com grande margem você vai conseguir o que você está pedindo na sua inicial. Então, gente, se vocês tiverem outras dicas, além dessas 10 que eu passei, deixa nos comentários que a gente vai estar conversando, a gente responde e vai discutindo sobre essas novas dicas que vocês têm. Então, se vocês gostaram do vídeo, curtam ele, compartilhem com seus amigos e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Beleza, gente? Muito obrigado e até a próxima.